noite a todas, ilustríssimos vereadores, doutoras, e em especial o presidente da Câmara, Antônio Nildo dos Santos, graças às homenagens, senhor e todos os demais ilustres vereadores da Casa. Eu não sou psicólogo de profissão, como os que estão aqui presentes também não são. Outras atividades, muitas outras. Mas nós temos um hobby intelectual, um hobby que se chama ufologia. Antes de falar na ufologia, eu quero dizer o seguinte, que aqui nós estamos com alguns diretores que pertencem a uma ONG que foi constituída na Araçatuba. O nome dessa ONG tem registro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Também é reconhecido pela Câmara de Vereadores de Araçatuba como de público. Tem a denominação de INAPA, que significa Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais. Uma ONG com formato de instituto sério, de estudo, porém tem um cunho amador. Tem estatuto, registrado no estatuto, tem todos os elementos necessários para a sua oficialidade. Aqui nós estamos, então, com Wilson Carlos Cunha, ele é astrônomo, professor. O Eustáquio está presente também, que veio de Rio Preto, também é diretor. A Rosa, que está, a senhora Loura, está próxima da esposa. E o Maurício, que está lá atrás, juntamente com o Francisco Ricardo, de amarelo, e a Carolina Reguim, ali no meio. São todos diretores de Araçatuba desse instituto, cada qual com a sua profissão. Médicos, técnicos, advogados, professores, etc. E aqui em Buritama, nós temos uma espécie assim de sessão, né? Uma sessão foi constituída com muito carinho pelos pesquisadores que vêm constantemente aqui, porque nós somos um grupo de pesquisadores que pesquisamos em várias regiões do Brasil, fazemos palestras. Para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses, nós estivemos em Ribeirão Branco, a pedido da Prefeitura, para estudar aquele fenômeno dos ataques não remotos desconhecidos, que estava ali de uma forma aterradora, assustadora, acabando com o rebanho de gado ovino. Era uma mortandade por noite, em cada criadouro, 70, 80 cabeças mortas por noite. Nós estivemos lá. Existe toda uma teoria aí, nós tivemos com o prefeito, falamos com o secretário na época, a secretária de Agricultura, que estava preocupado com o êxodo, exatamente, dos profissionais da área do campo, que estavam saindo da região. Então, para vocês terem uma ideia, nós, até nessa área, nós estivemos lá. Então, eu estava dizendo que aqui em Buritama, há muitos do nosso grupo que têm vindo aqui para pesquisar um fenômeno que é denominado fenômeno ufologia, que acontece no céu de Buritama. Foi instituído aqui uma sessãozinha da diretoria do INAP, que tem por titular, né, com bastante carinho, a Érica, está aqui, presente com seu pai, o Antônio Caldeira, a Laís, que se revelou uma pesquisadora, uma observadora muito atenta, né, que é uma característica interessante, a sensibilidade para se observar o fenômeno. Né? Maurício, filho dela. Então, nós somos um grupo que estuda o fenômeno já há um bom tempo. Eu, particularmente, estudo o fenômeno há 45 anos. Sou advogado, pedagogo, professor de matemática, juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho, presidente do Sindicato do Comércio da Região de Araçatuba e atualmente também sou vice-presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a capital de São Paulo. Mas esse é um hobby, uma cachaça que não tem tamanho. Tem um cunho bastante científico, bastante sério. À primeira vista, o fenômeno ele é até mesmo ridicularizado por quem não conhece
vamos dizer assim, a extensão do fenômeno. Para vocês terem uma ideia, isso está sendo estudado em todos os países do mundo, pelos governos. E no Brasil mesmo, houve uma época que, numa determinada região do país, havia uma incidência fortíssima do fenômeno, desses objetos voadores não identificados, e o Exército, ou a Aeronáutica, não me lembro exatamente, destacou um grupo de militares, sob o comando de um capitão, o Irangê, que estiveram lá para estudar o fenômeno, fotografar, filmar o fenômeno. E era uma coisa assim, bastante assustadora sob certo aspecto. Mas a teoria sobre a ufologia ela é vastíssima. Até o Vaticano estuda atualmente. O Centro de Observação e Astronomia do Vaticano atualmente é um dos mais avançados do mundo. E tem os estudiosos, doutores, PhD na tese defendida, claro, PhD na matéria, são jesuítas. Esses jesuítas estão, inclusive, com algumas teorias bastante interessantes a respeito da questão da ufologia, e chegando mesmo a dizer que nós não podemos, de forma nenhuma, qualquer um de nós, qualquer grau de cultura ou de instrução, nós não podemos estabelecer limites ao poder criativo de Deus, segundo o Vaticano. Portanto, essa questão de outros mundos, civilizações, em outros estados de desenvolvimento, é uma coisa, pasmem todos vocês, corriqueira hoje na cosmologia, na ciência da cosmologia. E o estudo avança e está avançando cada vez mais. Há determinados estudiosos que se aperfeiçoaram e se dedicaram a fazer o estudo baseado nos depoimentos de milhares e milhares de testemunhas do biotipo daquele ser que nós chamamos de alienígena, que supostamente teria vindo de outros planetas. A ideia é a seguinte: nós já estamos com robôs em Marte, robôs na Lua, robôs girando pelo espaço, que nos mandam filmes, mandam vídeos, quer dizer, e mandam fotos. Todo mundo sabe aqui, todos nós sabemos, assistimos isso constantemente. Em Marte, há lá robôs inteligentes que vasculham a superfície de Marte e mandam para a Terra, os cientistas da Terra, todas as características daquilo que eles encontram. Para vocês terem uma ideia, os cientistas conhecem até a composição da rocha de Marte, porque esses aparelhos, não é, com um dispositivo de inteligência artificial limitado, não ilimitado ainda, ele perfura a rocha, o pó da rocha é queimado, o gás do pó da rocha é analisado e os dados são enviados para a Terra, e a Terra tem um mapeamento das características do tipo da rocha. Então até isso lá existe, uma coisa que é bastante clara hoje, pacífica, em que em Marte existe água. A outra coisa que é pacífica, e na Lua existe água. Eu estou te falando isso para vocês com convicção absoluta, certo? São coisas que NASA está dizendo. Marte tem água, Lua também tem água. Assim como todos os cometas, tem um astrônomo que o Wilson sabe disso melhor do que nós, e todos os cometas têm uma porcentagem de água, gelo. Estou falando até em gelo, água congelada. Mas bem, a própria NASA, que estabelece todas essas questões, um de seus diretores disse abertamente e publicamente, que foi publicado nas TVs do mundo inteiro, estabeleceu um prazo de comunicação com seres inteligentes de outras órbes e outros mundos em 20 anos. Era um contato, né? Esse contato, ninguém sabe como é que vai ser, se é que vai acontecer mesmo. Então, uma coisa que normalmente vai acontecer em função do seguinte:
século passado, retrasado, quando isso, eu vou Pelos nossos registros, está no 10 minutos de acusa, mas o senhor pode continuar. Tá, eu vou terminar então. Pode continuar tranquilo. Tá. O fato é o seguinte: existem provas contundentes por governos do mundo inteiro, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Inglaterra, mesmo no Brasil e na França, da existência desses objetos que voam nos espaços cósmicos, na estratosfera e na nossa atmosfera. Existe realmente. Eles são sólidos, são um fenômeno real, fenômeno objetivo, não é subjetivo, entendeu? Não é aquilo que você pode pensar que seja, e não é, mas ela tanto é, pode ser fotografado, trocado, filmado, pode ser visto, pode ser testemunhado. Então são fenômenos reais. Então existe um consenso nessa questão. E Araçatuba, esse grupo de Araçatuba, do INAP, mas esse grupo que está sendo constituído e formado aqui em Ibitama, nós estamos assim, especialmente visando essa região, que é riquíssima na casuística, um termo que nós usamos. É riquíssima na incidência do fenômeno. Região de Curitiba. Realmente aqui, a gente tem vindo aqui, já viemos algumas vezes, e viremos mais vezes, para estudar e continuar estudando o fenômeno, e nós vamos prestar conta, através da Larissa, para vocês aqui da Câmara. Nós agradecemos imensamente, mas de maneira bastante honrada, né? Nós estamos assim orgulhosos que vocês tenham feito a aprovação dessa lei, porque vocês são a terceira cidade do país. A primeira foi Campinas e Curitiba. Olha o porte da cidade. Porque existe uma fenomenologia na competência, como aqui em Buritama. Então vocês são a terceira cidade e vocês podem ter certeza, vocês estão inaugurando uma maneira de prestigiar uma quase ciência, entendeu? E que essa questão vai se proliferar nas cidades do Brasil, imitando Buritama. Obrigado.